Oi, meu nome é Ana Beatriz Pimentel, eu estou aqui representando o Laboratório da Cidade. A gente está com um painel sobre juventude e mudanças climáticas. Oi, meu nome é Rayane Chipai, eu sou da etnia Chipai da região do Médio Xingu, no Pará. Faço parte do comitê da PYCC como representante do bioma amazônico. E também sou estudante aqui da Federal do Pará. Então, vou aqui pegar, sortear, ver qual vai ser o tema. Aí, vamos lá de azul, né? O papel das cidades inteligentes na mitigação do clima. Olha, como estudante de arquitetura e urbanismo, é um assunto que eu adoro falar, porque, para mim, o arquiteto ele tem um grande papel, principalmente nessa parte das cidades inteligentes. As cidades inteligentes elas são um ótimo método de mitigação e adaptação, porque uma cidade que pensa não só nas pessoas, mas também nos animais, na fauna, na flora, para mim é o tipo de cidade do futuro que a gente precisa. Porque com o aumento das mudanças climáticas, eu acho que cada vez mais a gente vai ter, não tem como, a gente vai ter que se adaptar. Principalmente as cidades. Belém está ficando cada vez mais quente, né? Deve ter Ilhas de percebido calor, hoje, né? sim. Muito quente e muito alagamento também, né? Percebeu no começo do ano, na Doca alagou. Eu fiquei até preocupado com as obras, né? A UFPA alaga, inclusive, toda vez, quase. Mas, assim, eu acho que pensando lá nos COP30, numa cidade aqui da região amazônica, no Pará, pensar, acho que em Belém, como talvez uma cidade inteligente, tu, como estudante de arquitetura, eu acho qual é a tua perspectiva, assim, teu panorama geral em relação a isso? Cidades inteligentes, Belém. Tu acredita que a gente está indo no rumo? Tu acredita que a gente pode melhorar? Eu acredito que sim, com certeza. Eu acredito que a COP foi um começo, mas eu acredito que a gente ainda tem que ir muito além. As obras que a gente tem, elas são boas, mas elas não pensam também em quem vive nas baixadas, nas periferias. Uma cidade inteligente, para mim, é a cidade que integra todo mundo, não só a parte mais favorecida da população. Uma cidade... É importante a gente ter sensores, câmeras, principalmente agora com a poluição do ar, a poluição do ambiente. Mas eu acho que mais do que isso é ouvir a população. O que é que a população precisa? Só quem mora em algumas áreas de periferia onde tem muito alagamento, onde estão sendo mais afetados por esse calor e por essas mudanças, sabem o que precisa. Na tua rua, por exemplo, se pudesse melhorar alguma coisa, o que tu melhoraria? A rua inteira, praticamente, assim, em questão de saneamento básico. Mas eu acredito que é justamente isso que deveria ser o debate. O que acontece fora da sala de negociação? Porque a gente debate, por exemplo, sobre cidades resilientes, que também está no mesmo caminho de cidades inteligentes, né? E que tipo de cidade a COP30 tem para ela poder acontecer? A gente, de fato, focou no investimento em relação às cidades inteligentes e tentar estruturar Belém para ser pioneira nesse molde de cidade, ou a gente tentou, de alguma forma, continuar reproduzindo algo que não vai de acordo com aquilo que é tão debatido dentro desses espaços de negociação e também fora. Uma crítica que a gente recebeu muito, né, foi as ecoárvores, que vieram inspiradas de Singapura, que falaram, meu Deus, uma árvore metálica no meio da Amazônia. Jurava que era do Lorax. Sim. Será que não teria sido melhor plantar realmente árvores de verdade dentro da cidade que está sofrendo tanto com esse calor? Eu acho que, na realidade, cara, eu acho que a gente poderia não só necessariamente plantar, talvez essa de plantar talvez não ficaria pronta até uma COP, né? Mas, de repente, pegar já árvores que talvez já estivessem em algum risco, quem sabe, né? Ou então o pessoal queria, por algum motivo, tirar de determinada localidade, que não fosse, claro, né, possível, mas, de repente, tentar mover a árvore, tentar mover, sei lá, tentar outras formas de plantio, né, para poder estruturar. Ou então, sei lá, no ano passado, no Azerbaijão, eles colocaram, por exemplo, um vaso gigantesco nos aeroportos, um monte de terra e umas árvores lá. Mas era árvore de verdade, não a do Lorax. Então, tipo assim, foi bem da hora, entendeu? Eu achei, assim, eles se esforçaram bastante. Eu acho que é isso. Eu acho que Belém, ela tem um grande futuro, mas eu acredito que principalmente a gente, a juventude, o futuro, eu acho que está nas nossas mãos, conseguir fazer essas cidades mais inteligentes e resilientes. Eu também acredito que sim, porém a gente precisa muito do apoio
de quem está, de fato, fazendo essas políticas acontecerem, passarem, serem negociadas, porque, e no fim das contas, não é a juventude que está na sala de negociação. Então, eu acredito que, sim, a gente também tem que fazer, só que a gente também não pode pegar essa responsabilidade toda para nós e deixar o nosso bem viver de lado e esquecer que a gente é jovem, que a gente também não precisa só de responsabilidade, a gente também precisa viver uma cidade resiliente, não só lutar por uma e nunca ver ela. Eu acho que é muito nesse sentido. Então é isso. Até a próxima COI. Tchau, gente. Até a próxima.